Bom, agora em relação à eletrofisiologia cardíaca, a gente já conhece como que é a estrutura, como é que funciona cada célula. Agora, como funciona a eletrofisiologia de forma organizada no coração? É isso que vocês vão entender agora. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, se tem vários tecidos com automatismo, quem é que comanda? Quem é que manda na situação? Quem manda é quem corre mais rápido. Então, o mais rápido é que manda, sempre. Quem estiver lá na frente, ó, é que vai comandar o resto do pelotão. E aí a gente tem que entender qual é o grupo que tem o automatismo mais rápido, porque é esse que vai conseguir comandar o ritmo do coração. E o mais rápido é o nó sinoatrial ou nó sinusal, tá? Como é que isso funciona? O nó sinoatrial, ele tem 3 por 15 por 1 milímetro, ele é bem pequenininho, fica ali na parede posterolateral do átrio direito, pertinho da cava superior. E ele é o que tem o automatismo mais rápido. A frequência de estímulos dele é a frequência mais rápida que tem. Por isso que normalmente ele é o que consegue comandar, né, o ritmo do coração. O segundo mais rápido, então caso o nó sinusal tenha um problema, o segundo mais rápido passa a comandar, que é o nó atrioventricular. O nó atrioventricular, ele recebe aquelas fibras internodais. Por que é internodal? Porque são as fibras que vão do nódo sinusal ao nódo atrioventricular, que passam ali pelos átrios, né? Átrio direito e vão chegar no nó atrioventricular. E vão enviar as fibras para o feixe atrioventricular, né? Ou feixe de His, enfim, ele manda primeiro no feixe atrioventricular. Aonde fica o nó atrioventricular? Ali na parede posterior do átrio direito. Então fica bem na parede posterior, pertinho da válvula tricúspide. É ali que fica o nó atrioventricular. E ele é um pouco mais lento, ele tem menos gap junctions, então ele vai alentecer, vai atrasar o estímulo. E aí isso vai permitir com que o ventrículo tenha mais tempo para se encher. Então é muito importante a condução através do nó atrioventricular, porque vai atrasar um pouquinho aquele estímulo que veio lá do nó sinusal. E isso vai dar mais tempo para os ventrículos se encherem e aí ele manda o estímulo, vai ter a sístole e vai ejetar mais sangue, tá? Então é muito importante esse atraso do estímulo. A gente tem então o feixe, né, atrioventricular ou feixe de His e os ramos direito e esquerdo, assim como as fibras de Purkinje. Esses são mais lentos do que esses que eu falei antes, né, do que o nó sinusal e o nó atrioventricular. São fibras mais grossas, são fibras mais rápidas de condução, mas o automatismo, o marca-passo dele é mais lento, tá? Então essas fibras têm muitas gap junctions, então você vai ter o estímulo vai correr rápido através delas, então vai chegar rápido no ventrículo e é um estímulo unidirecional, que é do átrio para o ventrículo, não volta. Tá? Quando a gente vai falar daqui a pouco de reentrada, e aí vocês vão entender quando é que um estímulo volta e o problema que isso causa. Mas então lembrando aqui, o automatismo mais rápido, nó sinusal, depois nó atrioventricular e depois feixe atrioventricular, ramo direito, ramo esquerdo e fibra de Purkinje. E mais lento do que isso são os tecidos de contração. E aí, se você não tiver nenhum tecido de condução funcionando, existe um mínimo automatismo lá bem sutil dos tecidos de contração, do sincício ventricular e do atrial, e aí eles é que comandam, mas aí é uma coisa muito mais lenta, muito patológica, tá bom? Mas essa ordem que eu coloquei aqui é a ordem de quem vai comandando. Existe uma situação que é o marca-passo ectópico. Por que a gente chama marca-passo? Porque ele marca o ritmo, marca o passo a passo. Então, ó, ele bate 68 vezes por minuto. Então, ele dá 68 estímulos por minuto. Esse é o passo marcado pelo marca-passo, tá? E quando é que eu digo que o marca-passo é ectópico? É quando ele não está lá no nó sinoatrial. Então, você tem algum outro ponto do coração que desenvolve um automatismo mais rápido. Então, por exemplo, o átrio, alguma coisa no tecido atrial fez aquele tecido, que não é um tecido para ser o marca-passo, começar a ter estímulos muito rápido. Então, ele vai assumir, lembra que quem assume é o mais rápido? Então, ele vai assumir o comando do marca-passo cardíaco. Então, por exemplo, eu tenho uma região ali de lesão, de isquemia, de qualquer coisa que gera um marca-passo mais rápido,
gera esses estímulos mais rápidos, isso vai comandar no lugar do nó sinusal, tá? E isso vai prejudicar a organização daquela contração do miocárdio, porque o tecido de condução, ele faz a contração ser harmônica. Então, primeiro o átrio, depois o ventrículo, aí átrio, ventrículo. Então, isso permite o enchimento do átrio, esvaziamento do átrio, enchimento do ventrículo, esvaziamento do ventrículo. Quando você tem um marcapasso ectópico, isso atrapalha na organização da contração miocárdica, tá? Beleza. E o que você falou de reentrada, Lucas? Reentrada é um fenômeno que ele parece difícil, mas a base dele é bem simples. É quando o seu estímulo, que tinha que ser unidirecional, ou seja, ele tinha que vir daqui para baixo. Você tem uma região aqui que ele poderia fazer isso aqui, ó, vir para cá e aí voltar por aqui e subir de volta e fazer uma reentrada no sistema. Só que, quando ele chega aqui, ele pega um tecido que está com período refratário. Lembra do tecido do período refratário? Então o estímulo morre aqui, ele não consegue fazer um novo estímulo. Só que se por algum motivo patológico, congênito, eu tiver uma região, tá vendo ali aquele quadradinho cinza? É uma região onde eu tenho um período refratário efetivo mesmo dessa região, que ele é menor do que o tempo de propagação. Então, esse tempo que demora para propagar o estímulo, ele vai ser suficiente para o período refratário daquela região acabar. Então, quando o estímulo chega lá, não está mais em período refratário, e aí ele volta, ele reentra, e aí você fica com um circuito de reentrada. Tá? Quando vocês forem estudar as patologias, arritmias, algumas, vocês vão entender que essa reentrada cria uma arritmia cardíaca. A mais famosa delas é quando você tem vários circuitos de reentrada no átrio, é chamada fibrilação atrial. Então você tem vários mecanismos de reentrada aqui no átrio, geralmente porque esse átrio cresceu, esticou aquele tecido, e aí você altera ali o período refratário, e aí você tem várias reentradas nessa região. E isso vai dar uma contração toda desorganizada do átrio, ele fica fibrilando, ele não contrai efetivamente. Então, isso que é o período refratário, é quando a reentrada, é quando eu tenho um período refratário mais curto do que o tempo que leva para o estímulo chegar naquela região. Aí quando o estímulo chega, não tem mais período refratário, ele reentra para um tecido, no sentido que não era para ele ter entrado, tá bom? Então, é assim que funciona essa organização do tecido de condução cardíaco.